Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Leão aqui falando. Na aula de hoje nós conversaremos sobre facilitação neuromuscular proprioceptiva. Nós falaremos sobre os aspectos teóricos, obviamente, os procedimentos básicos, os princípios dessas técnicas, que é muito utilizada pelo fisioterapeuta com principais três objetivos: redução da dor, melhora da amplitude de movimento e melhora da força muscular. Claro que pode ser utilizado para outros objetivos também, melhora da coordenação, redução de edema, melhora de controle neuromuscular, mas basicamente a facilitação neuromuscular proprioceptiva vem com o objetivo, é uma ferramenta, uma das técnicas possíveis que o fisioterapeuta utiliza para melhorar dor, ganhar amplitude de movimento e ganhar força muscular. Trazendo um pouco o histórico dessa técnica, ela foi desenvolvida por três pesquisadores, um médico e duas fisioterapeutas, o Dr. Herman Cabot, a doutora Margaret Knorr e a doutora Dorothy Voss. Ela foi criada em 1946 na Califórnia e basicamente começou-se a utilizar esses princípios da facilitação neuromuscular proprioceptiva, verificando o gestual nos esportes, porque muito do processo de fortalecimento, muito das técnicas realizadas até o dado momento eram muito lineares, respeitando os planos de movimento, que fosse no plano frontal, sagital ou plano transverso. Mas o bem da verdade, e esses pesquisadores acabaram visualizando isso, fazendo análise de gestuais esportivos, e hoje que é muito claro, os movimentos humanos são tridimensionais. Então nós não fazemos movimentos de flexão do cotovelo, rotação interna, flexão do punho para levar algum objeto à boca, por exemplo, à cabeça. Nós fazemos esses movimentos de maneira tridimensional e é justamente isso que a facilitação neuromuscular proprioceptiva traz em um dos seus procedimentos básicos. Eu vou falar para vocês isso mais para frente. Então, ela tem uma série de procedimentos básicos e técnicas específicas. Essas técnicas são tridimensionais, essas técnicas sempre vão envolver os três planos de movimento e tem combinações de movimentos em espiral, certo? Vocês vão ver que nas técnicas de FNP nós não pensamos no fortalecimento do bíceps isoladamente, no fortalecimento de um córaco braquial isoladamente, ou mesmo que seja de um flexor do ombro. A gente sempre pensa nesses fortalecimentos, mas voltando por uma função, por um objetivo-alvo, por uma tarefa final, ok? Como definição, o termo facilitação neuromuscular proprioceptiva, que vocês vão encontrar como FNP, ou vocês podem até encontrar também como método Cabot, por causa de um dos desenvolvedores, criadores da técnica, mas eu não gosto de utilizar o método Cabot ou técnica Cabot, porque você acaba tirando ali a importância das outras duas pesquisadoras, que são, obviamente, as fisioterapeutas. O Dr. Herman Cabot é um médico, então utilizem o termo FNP. Então o termo facilitação vem para acelerar um processo natural de recuperação, de cicatrização, de melhora clínica de uma determinada função do paciente. Neuromuscular, porque a gente vai ver dentro dos seus princípios, nós utilizamos muito estímulos proprioceptivos e estímulos neuromusculares também. Utilizamos bastante ativação e inibição de órgãos tendinosos de Golgi difusos neuromusculares, por isso esse termo neuromuscular. E proprioceptiva, como acabei de falar no exemplo passado, nós trabalhamos muito com a parte de receptores sensoriais, então nós respeitamos bastante os estímulos, o estímulo visual, o estímulo verbal, o estímulo tátil, as regiões que a gente vai tocar no nosso paciente, tem que estar alinhadas com o objetivo final da nossa técnica. O paciente sempre tem que realizar o movimento acompanhando com os olhos a execução do começo ao fim do movimento, para ter esse estímulo visual. E nós sempre trabalhamos essas técnicas dando um estímulo verbal de maneira adequada, beleza? Então o objetivo da FNP é acelerar as respostas do mecanismo neuromuscular através de estimulação proprioceptiva. E a gente vai ver um pouco disso sobre os procedimentos básicos. Nós vamos treinar todos esses procedimentos básicos nas nossas aulas práticas, certo? Vocês vão ver que vai precisar muito de trabalhar o posicionamento correto do terapeuta, o posicionamento correto do paciente. É muito importante os contatos manuais, então vocês
treinando essas técnicas de FNP, que precisa de um certo grau já de amadurecimento prático, vocês vão desenvolver bastante o seu gestual para aplicação da técnica, certo? E também o seu gestual, os seus contatos manuais para conseguir executar essa técnica de uma maneira adequada. Só vendo, esquece, ninguém vai conseguir aprender. A gente vai passar aqui a parte teórica dessa técnica. Mas para aprender, até parte dessa parte teórica, mas para aprender a aplicar essas técnicas, não tem como se vocês não treinarem bastante. E a gente vai treinar tudo isso no nosso laboratório, ok? Então vamos lá. Como procedimentos básicos da FNP, nós temos resistência apropriada, irradiação e reforço, contatos manuais, posição e mecânica corporal adequados, estímulo visual e estímulo verbal, estímulo de estiramento, reflexo de estiramento, tração e aproximação, sequência dos movimentos e, por fim, a gente vai falar sobre os padrões de facilitação, certo? Então, anotem isso e a gente vai falar aqui rapidamente sobre cada procedimento básico dentro da FNP. Então, quando a gente fala de resistência apropriada, o nome mesmo já fala, a gente tem que aplicar, obviamente, uma resistência apropriada de acordo com a força do paciente, certo? Porque essas técnicas de FNP, elas são bastante utilizadas para pacientes que têm acometimentos musculoesqueléticos, mas também são bastante utilizadas, talvez até mais, para pacientes que têm comprometimentos neurológicos. E pacientes que têm comprometimentos neurológicos, muitas vezes, não tem força muscular porque simplesmente não tem informação neural chegando de maneira adequada. Então, a carga manual imposta pelo profissional, né, pelo terapeuta, tem que ser apropriada. E dentro das formas de contração que a FNP traz, nós temos as contrações isotônicas e isométricas, principalmente, né? A isotônica sendo concêntrica, excêntrica, e eles acabam utilizando esse termo de contração isotônica mantida. Vocês não aprenderam contração isotônica mantida? Não existe nenhum livro de biomecânica falando sobre esse tipo de contração isotônica mantida. O que nós temos é isométrica, onde a força, né, ou o torque externo é igual ao torque interno, então não tem movimento. Mas dentro dos princípios da FNP, quando a gente fala contração isotônica mantida, é porque nós não conseguimos fazer perfeitamente uma contração isométrica. Porque na hora que eu vou aplicando uma força, o paciente pode aplicar uma força bem menor ou muito maior. Então, por exemplo, durante o movimento de flexão de cotovelo, acaba tendo um pouco de movimento, de flexão, extensão, então não é perfeitamente uma isometria. Você acaba brigando um pouco com o paciente, porque ainda você não tem bastante manualidade, de repente o paciente ainda não entendeu muito bem qual o seu comando, o que é que você está querendo dele, então você acaba tendo um pouco de movimento durante essa contração. Mas como acaba não sendo uma contração concêntrica mesmo, nem uma contração excêntrica, dentro dos princípios da FNP, eles acabam chamando essa que tem um pouco de movimento de isotônica mantida, certo? Então, é esse o cenário que nós temos, a resistência apropriada, e apropriada para permitir irradiação de força dos grupos mais fortes para os grupos musculares mais fracos. Então vocês vão ver que como o movimento que a gente faz dentro dos princípios da FNP são movimentos em espiral, são movimentos tridimensionais, quando a gente vai fazer alguma diagonal, uma técnica para membro superior, a gente vai trabalhar, por exemplo, os músculos de punho e mão, os músculos de cotovelo, os músculos do complexo do ombro, os músculos do complexo escapular também. Então, de repente, se tem algum grupo muscular que está mais fraco, nós podemos trabalhar estratégias quando nós aplicamos a resistência apropriada, e isso entra já num outro procedimento, que é a irradiação e reforço. Então, a gente irradia a força de grupos musculares mais fortes para grupos musculares mais fracos para melhorar essa ativação muscular, beleza? Então esse é o primeiro procedimento básico. Segundo procedimento básico já é concatenado quando você tem uma resistência apropriada, que é a irradiação e reforço. Então você consegue essa irradiação e reforço, que é em consequência quando você consegue aplicar uma resistência muscular apropriada para o seu paciente. Apropriada não estou dizendo que é o mais forte ali que você consegue aplicar. Não, é o mais forte que o paciente consiga vencer essa resistência, ou se for isotônica concêntrica, ou que consiga controlar essa resistência se for excêntrica, ou consiga manter em isometria. Isso aqui a gente chama de resistência apropriada. Isso nós vamos trabalhar, quando nós conseguimos isso, nós conseguimos uma irradiação dos grupos musculares mais fortes
para os grupos musculares mais fracos. Então, o paciente, por exemplo, teve algum problema do nervo radial, por exemplo, está com a mão caída, não consegue fazer extensão de punho. Nós podemos trabalhar dentro de uma diagonal fazendo um padrão de irradiação de tríceps braquial com técnica para aumentar ali o reforço e radiação de força para extensão de punho. Nós vamos aprender essas técnicas, não se preocupem, aqui a gente está passando a parte teórica, ok? E claro que para nós conseguirmos aplicar uma resistência apropriada e para que nós consigamos também fazer essa irradiação de grupos musculares mais fortes, que estão com sua contração muscular íntegra, para grupos musculares mais fracos, nós temos que trabalhar dentro de padrões específicos. A gente vai entrar lá no final dos procedimentos básicos, quais são esses padrões de facilitação, acho que a gente vai falar sobre padrão flexor, padrão extensor, diagonal primitivo e diagonal funcional, mas só para vocês entenderem que isso faz parte de um contexto maior. Mas aqui na nossa aula a gente tem que ser um pouco cartesiano aqui para passar sobre todos esses procedimentos, beleza? Então esse seria um outro procedimento básico, irradiação e reforço, que é o objetivo da técnica de, na hora que você aplica a resistência apropriada, você consegue irradiar a força muscular dos grupos musculares mais fortes para os grupos musculares mais fracos. Dessa forma você consegue melhorar a ativação dos grupos musculares mais fracos e você consegue melhorar a força muscular desses grupos musculares mais fracos quando você consegue irradiar a força desses grupos musculares que são mais fortes, beleza? Isso aí se chama método de Klein, K-L-E-I-N, certo? Para quem quiser dar uma olhadinha mais, método de Klein, que é essas técnicas de irradiação de força muscular. Um outro procedimento básico, esse aqui é super importante também, como todos os outros, mas acaba sendo um pouco mais difícil na nossa prática clínica para desenvolver habilidades, que são os contatos manuais. Mas deixa eu ver aqui se agora a gente vai... Não, primeiro a gente vai falar sobre mecânica, posição e mecânica corporal, porque não obrigatoriamente ali está na ordem, certo? Então, um outro princípio básico dessas técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva é você se posicionar e posicionar o paciente de maneira correta, ok? E vocês vão ver como vai ser um pouco difícil no começo, porque é todo mundo muito travado, não tem muita habilidade técnica, muita coordenação para aplicação dessas técnicas, e para aplicar FNP você já precisa desenvolver bastante isso, por isso que a gente acaba ensinando essas técnicas depois de falar sobre alongamento, fortalecimento, mobilizações articulares, a gente deixa para o final do módulo, que é para vocês já terem mais desenvolvimento em habilidades manuais, certo? Que é o seguinte, o fisioterapeuta tem que se posicionar de maneira adequada, então nós temos que saber quando a gente vai fazer uma diagonal de membro inferior, se é padrão flexor, padrão extensor, onde nós devemos nos posicionar, a gente vai mostrar isso na prática. Quando a gente vai trabalhar a escápula, quando nós vamos trabalhar membros superiores, nós temos que saber como nós vamos nos posicionar e como nós vamos terminar essas técnicas também. Por quê? Porque é importante o posicionamento adequado para você aplicar uma resistência apropriada para o paciente e para você utilizar a sua mecânica corporal como uma resistência. Porque senão você acaba tendo que colocar muita força nos braços, força na coluna, e você não vai conseguir aplicar adequadamente essa técnica, certo? Você vai se cansar bastante e não vai conseguir ter bons resultados com isso. Então, quando você se posiciona de maneira adequada, quando você utiliza sua mecânica corporal durante a aplicação da técnica de maneira adequada, grande parte da resistência não vem dos seus braços, vem do seu próprio peso. Então você consegue controlar isso e a força que você vai aplicar vai ser mínima, porque basicamente o paciente vai estar vencendo a força imposta pelo seu corpo mesmo, certo? Pelo seu centro de massa e não a força que você está colocando nos seus braços. E não tem jeito, você vai pegar pacientes que são bem fortes, com membros inferiores, com grandes ventres musculares, e você pode ser forte quanto for. Se você não utilizar a sua mecânica corporal, você não vai conseguir aplicar adequadamente essas técnicas. É interessante, ó, vocês veem aqui, ó, como o fisioterapeuta está olhando para o membro inferior que vai ser aplicado a diagonal, ele está com a base bem aberta para conseguir aplicar a técnica. Isso aqui é só para iniciar, não é nem o final da técnica, nem o meio da técnica. Isso aqui é só para iniciar a técnica, ele vai ter toda uma mecânica para acompanhar esse movimento, beleza? Então esse é um outro procedimento básico, posição e mecânica corporal adequada do fisioterapeuta. Vamos continuando aqui nos nossos procedimentos básicos. Sempre trabalhamos com comando verbal. Esses comandos verbais são simples e precisos, ok?
Nós temos, vocês vão ver também nas práticas, como nós sempre temos o comando verbal explicativo, o comando verbal corretivo e o comando verbal executivo, certo? E, por exemplo, quando nós vamos iniciar uma determinada diagonal, um determinado padrão de movimento, nós sempre começamos o movimento de distal para proximal. Então, por exemplo, eu vou trabalhar membro superior, que é o padrão flexor da diagonal primitiva do membro superior, a gente começa nessa posição, eu peço o paciente fazer uma extensão de dedos e punhos, levar o ombro para cima e para fora, com o cotovelo estendido, que nesse padrão de movimento ele vai fazer uma extensão de dedos e punhos, e o ombro vai fazer uma flexão, abdução e rotação externa do ombro, certo? Mas eu sempre estou com comando verbal, e tem alguns procedimentos básicos, que é o estímulo de estiramento e o reflexo de estiramento, e nós fazemos essas técnicas em concomitância. Então, na hora que eu aplico o estímulo de estiramento e o reflexo, eu falo, levante dedos e mão, leve o braço para cima e para fora, girando o polegar para longe de mim, por exemplo, certo? Mas eu já expliquei para o paciente o que é que eu quero. Aí, na hora que o paciente já entende o movimento, eu só falo, levante dedos e mão, braço para cima e para fora. Quando o paciente já está entendendo mais, eu só mando lá o executivo. Vamos, força, levanta o braço, continua. E ao longo do procedimento, muitas vezes o paciente está abrindo muito o braço, está dobrando o cotovelo, você vai dando comandos verbais corretivos. Para, estende mais o punho, estica mais o cotovelo, leva mais para flexão o ombro, puxa o ombro aqui mais para próximo da orelha, para não abrir tanta abdução, a gente quer também o padrão de flexão. Então esse comando verbal, nas nossas aulas práticas, também serão bastante treinados, certo? O comando verbal ele pode ser explicativo, corretivo e executivo, e ele sempre está em concomitância com os reflexos, com o estímulo de estiramento e com o reflexo de estiramento. Beleza? Vocês vão anotando isso aí, de repente aqui no conteúdo teórico a gente não consegue visualizar muito bem como vão ser essas técnicas, mas lhe garanto que quando a gente fizer as demonstrações práticas, tudo isso vai fazer sentido para vocês, beleza? Então vamos lá, outro princípio, comando verbal. Vamos lá no próximo, estímulo visual. Como eu falei para vocês, então o paciente sempre tem que estar olhando o movimento, do início ao fim, quando é possível. De repente tem determinadas técnicas que o paciente não consegue acompanhar o início ou não consegue acompanhar o fim do movimento. Mas sempre nós estamos pedindo para o paciente olhar para o movimento. Por quê? Porque ele vai aprendendo a executar um movimento de maneira adequada, ele vai corticalizando o movimento. Então fica muito mais fácil, principalmente nos estágios iniciais, para o paciente olhar o movimento, porque ele não tem habilidade motora para isso, ele não sabe muito bem o que, você está pedindo, e o paciente não sabe o que é flexão, o que é abdução, o que é rotação lateral do ombro, você pede para ele girar o ombro para fora, você pede para ele levantar o braço para cima, para o lado, ele não entende muito bem esses movimentos, e como ele não tem o engrama motor para essas execuções de movimentos, ele não sabe como deve iniciar e como deve terminar. Então a gente sempre pede para ele olhar os movimentos que ele está fazendo, porque ele vai entendendo o que a gente está pedindo. Então, estende mais o punho. Pô, ele não sabe o que é isso. Então ele verifica que o punho dele está assim, aí ele está olhando e você pede, estende mais, eu quero que o punho esteja aqui. Ele, opa, já estou entendendo então. Aí, você abriu demais o braço, eu quero que o braço fique um pouquinho mais fechado aqui próximo da cabeça. Opa, como ele está visualizando, ele está entendendo. Porque se você deixar, abre mais, fecha mais o braço, ele não consegue, no espaço, posicionar o membro dele, o segmento que está sendo trabalhado. Então, sempre trabalhar com estímulos visuais. Então, vamos ver o que a gente escreveu aqui. Movimento ocular, movimentos cervicais, e vai permitir ajustes posturais. Ajuda no percurso do movimento, na direção e na coordenação do movimento. E é interessante também você ficar atento à face do paciente para verificar de repente se ele tem uma apreensão, dor, medo, porque de repente o paciente tem uma determinada instabilidade durante essa técnica que você está aplicando, pode ter uma sensação de instabilidade, então ele vai ter esse sinal de apreensão, pode ser doloroso, ele vai fazer uma expressão de dor, então você fica atento também à face do paciente para saber se você está aplicando a técnica de maneira adequada e não está colocando em risco ali o segmento do paciente que está sendo trabalhado, beleza? Vamos ver aqui, então passamos por resistência apropriada, irradiação e reforço, posição e mecânica corporal, estímulo visual e verbal. Vamos aqui para um outro processo. Então vamos lá, outro procedimento, tração e aproximação, certo? Sempre nós vamos trabalhar nessas técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva, quando a gente está falando de
membros superiores e membros inferiores, ou com tração ou com aproximação, certo? Então a tração o que é? Afastamento, a gente vai fazer um afastamento manual do segmento. Ali nós vamos estimular receptores ligamentares, a gente vai, normalmente são movimentos contra a gravidade que nós vamos fazer tração, e é indicado para aqueles pacientes que têm dor, artrose, de repente bursite, síndrome do impacto subacromial. A gente vai principalmente trabalhar com tração. Eu vou falar quais padrões e diagonais a gente trabalha predominantemente com tração. E a aproximação a gente vai trabalhar nas diagonais e nos padrões de movimento com uma compressão manual do segmento. Então, antes de aplicar a técnica, ao invés de a gente fazer tração, a gente vai fazer uma aproximação. A gente vai estimular receptores capsulares e sinoviais. Normalmente a gente vai fazer a aproximação de estruturas que fazem movimentos a favor da gravidade. É indicado para estabilização articular e para pacientes que têm tendinopatia, porque muitas vezes a tendinopatia nessa tração pode ter um estímulo doloroso ali do tendão. Então anotem isso aí, que é importante. Sempre o padrão flexor e o padrão extensor da diagonal primitiva e funcional de membro superior, nós sempre trabalharemos com tração. A priori, a não ser que tenha algum caso que a gente não faça tração. Mas foi membro superior, independente se a gente está na diagonal funcional ou primitiva, ou no padrão flexor, ou no padrão extensor, a gente vai trabalhar com tração. Então já anotem isso para vocês não errarem. Já em membros inferiores, nós vamos trabalhar o padrão flexor das duas diagonais. Eu vou falar mais para frente que diagonais é essa, por mais que já tenha pincelada ali no começo. Nós vamos trabalhar contração, certo? Então, padrão flexor da diagonal primitiva e diagonal funcional de membro inferior, trabalharemos com tração. Já o padrão extensor da diagonal funcional e primitiva de membro inferior, nós trabalharemos com aproximação, beleza? Então pronto, padrão extensor na diagonal funcional e primitiva de membro inferior, sempre quando a gente for aplicar a técnica, a gente vai mostrar isso na prática, nós trabalharemos com aproximação articular. Já membro superior, independente do padrão e da diagonal, e membro inferior no padrão flexor, independente da diagonal, nós trabalharemos com tração. Show de bola? Então, para ficar mais direto ao ponto, a aproximação você só vai fazer no padrão extensor de membro inferior. Isso na diagonal funcional e na diagonal primitiva. Todo o resto vai ser trabalho com tração, para vocês não errarem, certo? E beleza, Gabriel, por que isso? Porque o padrão extensor de membro inferior é o que a gente faz quando está sentado e vai subir, vai levantar. A gente faz um padrão de extensor, certo? A gente faz um padrão de extensor. Na hora que eu estou subindo a escada, na hora que eu sento num vaso sanitário, sento num sofá, tudo isso é padrão extensor, tudo isso a gente está trabalhando os músculos do padrão extensor, e isso causa uma coaptação no acetábulo, na cabeça do fêmur acetábulo. Então, por isso, como sempre o padrão extensor está trabalhando em coaptação, em aproximação articular, nós também trabalharemos o membro inferior com aproximação. Já membro superior não, membro superior nós levantando um objeto, puxando um objeto, nós não temos coaptação articular porque não está em cadeia cinética fechada, a gente sempre está trabalhando com tração. Da mesma forma, membro inferior, quando a gente vai padrão flexor, quando eu vou chutar uma bola, por exemplo, quando eu vou levantar minha perna, o próprio peso da perna vai fazer uma coaptação articular porque não está em cadeia cinética fechada, mas na hora que eu coloco o meu pé no chão e faço movimentos de extensão de quadril, que vai ser, por exemplo, eu levantando de uma cadeira, subindo uma escada, levantando no sofá. Então isso são atividades em cadeia cinética fechada, envolve o padrão extensor de membros inferiores, envolve coaptação, envolve aproximação. Então por isso que padrão extensor de diagonal funcional e diagonal primitiva, nós trabalharemos com aproximação articular. Beleza? Qualquer dúvida aí, depois a gente marca uma reunião para tirar essas dúvidas, ou então na prática mesmo. Então, continuando aqui com os procedimentos básicos da técnica facilitação neuromuscular proprioceptiva, vamos lá. A gente trabalha sempre com estímulo de estiramento. Então, antes de aplicar a técnica dentro de um padrão e de uma diagonal, eu vou alongar todos os grupos musculares que eu quero que se contraiam. Beleza? Então, anota isso aí. O estímulo de estiramento nada mais é do que eu vou levar em um alongamento máximo todos os grupos musculares
que eu quero que sejam trabalhados em uma determinada diagonal e um determinado padrão de movimento. Então o estímulo de estiramento é isso, levar em alongamento máximo esses músculos primários. E é a posição de partida do início da técnica, do início do padrão. Porque na hora que a gente vai alongando todos esses grupos musculares, o que é que eu faço? Eu vou estimulando fusos neuromusculares, certo? Porque vocês vão lembrar que fusos neuromusculares, eles se ativam com a mudança do comprimento do músculo. Obviamente uma mudança brusca do comprimento do músculo, mas eu já vou alongando todos esses grupos musculares para levar em estímulo de estiramento, que a gente chama, para depois do estímulo de estiramento eu dar o reflexo de estiramento. Que é o reflexo de estiramento, vai ser justamente o estímulo que eu vou dar nos fusos neuromusculares desses grupos musculares para serem trabalhados. E vocês sabem que quando o fuso neuromuscular ele se ativa com a mudança brusca de comprimento do músculo, então nós damos um estímulo rápido e vigoroso para causar esse estímulo dos fusos neuromusculares, e na hora que o fuso neuromuscular é ativado, a resposta é uma ativação do motoneurônio alfa, uma ativação das fibras musculares. E é isso que eu quero se eu estou trabalhando estratégias de fortalecimento. Eu levo um estímulo de estiramento, faço um reflexo de estiramento, junto com o reflexo de estiramento eu já falei para vocês, meu comando verbal, força, levante dedos e mão, levante dedos e pé, faça o movimento e com isso eu consigo aumentar a ativação muscular pela ativação de fuso neuromuscular. Então após o estímulo de estiramento a gente faz esse reflexo de estiramento, isso vai entrar no reflexo miotático, né? Então você vai ativar fuso neuromuscular e isso deve ser bem sutil, né? Deve ser rápido e leve em concomitância com o comando verbal. Porque não adianta você dar um estímulo de estiramento e depois falar, levante dedos e mão, faça o movimento. Não, você já perdeu. O reflexo neuromuscular é muito rápido, certo? O reflexo miotático é muito rápido. Então você tem que fazer em concomitância com o comando verbal. Pegando isso aí, né? Então, quando eu mostrar aqui algumas imagens aqui, a gente vai juntar todos esses procedimentos básicos. Continuando aqui, nós temos um dos princípios aqui, essa sincronização ou a sequência de movimentos, deixa eu voltar aqui, a sincronização ou a sequência de movimentos, como queiram chamar esses procedimentos básicos, que aí nós temos a sequência das contrações musculares, como eu falei para vocês, nós trabalhamos tridimensionais, nós trabalhamos o segmento como um todo. Primeiro, sempre nós iremos movimentar e pedir força do nosso paciente das articulações distais, por isso que nesses exemplos que eu estou dando aqui para vocês, de forma teórica, eu sempre estou falando, levante dedos e mão e levante seu braço para cima e para fora. Mas primeiro, levante dedos e mão. Levante dedos e pé e leve sua perna para cima e para dentro. Baixe dedos e pé e leve sua perna para dentro e para fora, por exemplo. Então assim, a gente ainda vai falar um pouco sobre essas diagonais. Mas a sequência de movimento, essa sincronização do movimento sempre é de distal para proximal. Então você sempre pede movimento de dedos e pé para depois pedir movimento de quadril, joelho, por exemplo. Você sempre pede movimento de dedos e mão para depois pedir movimento de cotovelo e ou de ombro, beleza? E ainda tem uma possibilidade, a gente não vai ver tanto isso aqui agora não, porque acaba, enfim, a FNP é um mundo, certo? Tanto é que as formações tem vários módulos, vários meses. E o objetivo não é esse, mas o objetivo é trazer os pontos principais dessas técnicas. Dentro desses princípios da sincronização, desse procedimento básico, nós temos a ênfase, né, em que a gente pode enfatizar uma articulação, um determinado movimento. Então, eu posso ali, um paciente que tem problema de supinação, por exemplo, eu posso trabalhar toda uma diagonal de extensão de dedos e punho, fazendo força para flexão de cotovelo, força para flexão de cotovelo, força para flexão de ombro, mas pedir apenas o movimento isotônico concêntrico para a supinação, enquanto todo o resto do movimento está em isometria, certo? Para você trabalhar a irradiação de força para um determinado grupo muscular, e a gente chama isso de ênfase ou chama isso de técnica de pivô, onde você vai enfatizar apenas uma única articulação ou um único movimento dentro da articulação, mas a gente não vai ver nesse dado momento, beleza? Essa aula é um pouquinho mais densa, essa aula aqui em relação a esses conceitos, certo? Mas a gente entra agora nos padrões de facilitação, porque
quem conhece FNP, vocês vão discutir mais para frente, a FNP, o que marca bastante essa técnica, levando em consideração todos os procedimentos, o principal procedimento básico que marca essa técnica são os padrões de movimento, que é trabalhar padrão diagonal primitiva e diagonal funcional, padrão flexor e padrão extensor. Então, basicamente, quando a gente está falando de membro superior e membro inferior, ou nós estamos trabalhando na diagonal funcional ou na diagonal primitiva, ou estamos trabalhando no padrão flexor e padrão extensor. Ponto final, beleza? Então isso que nós precisamos entender. Então os movimentos ocorrem em massa, nunca a gente vai trabalhar um grupo muscular isoladamente, nós temos não é bem padrões primitivos e funcionais, utilizem os termos diagonais, certo? A gente utiliza as diagonais primitivas e funcionais. Como eu já falei, o movimento sempre é em espiral e em diagonal. Nós temos duas diagonais para serem trabalhadas, diagonal funcional e diagonal primitiva, certo? E nós temos dois padrões de movimentos para serem trabalhados, que é o padrão flexor e o padrão extensor, beleza? As técnicas podem ser feitas no esqueleto axial, que acaba não entrando diagonal funcional e primitiva, mas pode ser feito também no esqueleto apendicular, que aí sim a gente vai levar em consideração esses padrões de facilitação, certo? Mas no esqueleto axial, segure um pouco, que já já a gente vai falar mais sobre ele. Aí músculos primários, que aí a gente tem que entender quais são os principais grupos musculares que estão entrando em cada padrão de movimento e em cada diagonal de movimento, certo? Então pronto, para vocês visualizarem isso aqui, ó, vamos visualizar primeiro essa foto aqui, ó. Então pronto. Isso, olha esse membro superior aqui, certo? Vamos pensar nesse membro superior direito aqui. Isso aqui é uma diagonal primitiva, aqui em cima padrão flexor e aqui embaixo padrão extensor, certo? Então a diagonal primitiva vem de dentro para fora, certo? No padrão flexor, e no padrão extensor vem de fora para dentro. Então imaginem que movimentos está ocorrendo no padrão flexor da diagonal primitiva. Poxa, professor, aqui no ombro, que a gente sempre fala os movimentos que ocorrem no ombro, né? Principalmente. O ombro está ocorrendo um movimento de flexão, abdução e rotação externa do ombro. Poxa, se o cara está começando aqui dentro, certo? Nesse padrão de extensão, adução e rotação interna, ele termina aqui no movimento de flexão, abdução e rotação externa do ombro. Então isso caracteriza a diagonal primitiva no seu padrão flexor. Já o padrão extensor da diagonal primitiva, ó, que está aqui embaixo, o ombro faz um movimento de extensão, adução e rotação interna. Beleza? Então isso aqui é a diagonal primitiva. Já esse outro lado aqui é a diagonal funcional, certo? Diagonal funcional, em que o paciente começa com o braço do lado de fora, né, começa em extensão, abdução, né, um pouquinho de abdução e rotação interna, e termina num padrão de flexão, adução e rotação externa do ombro no seu padrão flexor. E no padrão extensor, como eu já falei, termina em extensão, abdução e rotação interna do ombro, certo? Isso aqui seria diagonal funcional, isso aqui seria diagonal primitiva. E por quê? Poxa, quando você vai, isso é mais fácil para decorar. Quando você vai escovar os dentes, levar um objeto para a boca, pentear o cabelo, você sempre leva o seu braço de fora para dentro. Então isso é mais funcional, certo? Esses movimentos, pentear o cabelo, ajeitar aqui alguma coisa, isso aqui é mais funcional. Já esse movimento para fora não é tão funcional assim, por isso que é chamado de diagonal primitiva, beleza? Então isso que caracteriza diagonal funcional e diagonal primitiva, e isso também é reproduzido para membro inferior também, certo? Então esse padrão que você parte de dentro aqui para fora vai ser a diagonal primitiva. E esse padrão que você parte de fora para dentro vai ser a diagonal funcional. Então, acho que eu tenho aqui um outro slide que eu vou explicar tudo isso. Já já eu falo. Então anotem aí. Vocês anotem isso aí. O padrão flexor da diagonal primitiva de membro superior, que é bem isso daqui, ó. O padrão flexor da diagonal primitiva de membro superior, o punho
vai fazer extensão, certo? Você vai ter extensão de dedos e punho, anotem isso. Primeiro ponto, extensão de dedos e punho. O cotovelo fica em extensão e o ombro vai fazer uma flexão, abdução e rotação lateral. Ponto. Anotaram, né? Beleza. Agora, o padrão extensor da mesma diagonal, da diagonal primitiva. O punho vai fazer flexão, né? Vai fazer flexão de dedos e punho, certo? O cotovelo continuará em extensão, porque a gente não está trabalhando as variantes de flexão e extensão de cotovelo e flexão e extensão de joelho, ainda não é o objetivo, certo? Desse momento da aula. Então, o punho no padrão extensor da diagonal primitiva de membro superior, a gente vai ter uma flexão de dedos e punho e o ombro vai fazer uma extensão, uma adução e uma rotação interna. Ok? Beleza. Notaram. Já na diagonal funcional, no padrão flexor, o que é que vai ocorrer? Na diagonal funcional, no padrão flexor, anotem. O punho vai fazer uma flexão de dedos e punho, certo? E o ombro vai fazer uma flexão, uma adução e uma rotação interna. Desculpa, uma rotação externa, certo? Então, vai fazer uma flexão de dedos e punho e o ombro vai fazer um movimento de flexão, adução e rotação externa. Beleza. Isso aqui tem que ficar atento que acaba confundindo um pouco mesmo. E já o padrão extensor da diagonal funcional, você vai ter uma extensão de dedos e punho, o cotovelo vai estar estendido, e o ombro vai fazer uma extensão, uma abdução e uma rotação interna. Ok? Anotaram isso, né? Qualquer dúvida é só voltar um pouquinho aqui esse vídeo, que você tem acesso a essas informações. Mas vamos lá, para membro inferior. Então vamos lá. Padrão flexor da diagonal, vamos aqui para a diagonal primitiva, né? No membro superior começamos com a diagonal primitiva. No padrão flexor da diagonal primitiva, o pé vai fazer uma dorsoflexão com eversão, anota aí, o pé faz uma dorsoflexão com eversão e o quadril faz uma flexão, uma abdução e uma rotação interna do quadril, beleza? Então o pé faz uma dorsoflexão com eversão no padrão flexor da diagonal primitiva de membro inferior. E o quadril faz uma flexão, abdução e rotação interna. Já no padrão extensor da diagonal primitiva, o pé vai fazer uma flexão plantar com inversão, e o quadril, como o joelho vai estar estendido, né? A gente não está mexendo cotovelo nem joelho, nesses exemplos que eu estou dando, o joelho continua estendido e o quadril vai fazer uma extensão, uma adução e uma rotação externa do quadril. Beleza? Isso no padrão extensor da diagonal primitiva. Já no padrão flexor da diagonal funcional do membro inferior, o pé vai fazer uma dorsoflexão com inversão. Vocês vão só anotando isso aí, viu? O pé vai fazer uma dorsoflexão com inversão e o quadril vai fazer uma flexão, adução e rotação externa do quadril. E já no padrão extensor da diagonal funcional, o membro inferior vai fazer primeiro no pé uma flexão plantar com eversão e o quadril vai fazer uma extensão, uma abdução e uma rotação interna. Maçante, é bem maçante esse conteúdo, mas anotem e vão acompanhando aí, beleza? Então a gente falou do padrão flexor, padrão extensor de diagonal primitivo e funcional tanto de membro superior quanto de membro inferior. Esses horários aqui, não decorem esses horários, mas é basicamente para guiar o movimento, certo? Para guiar o movimento. Por quê? Porque nós não podemos ter um movimento que termine muito aberto ou termine muito fechado. Então nós sempre respeitamos o padrão dentro de diagonais. Então a gente vai respeitar esses horários do relógio para pensar, poxa, eu estou trabalhando aqui, eu tenho que trabalhar como se fosse de 5 horas a 11 horas. Se eu estou trabalhando esse membro, e nessa diagonal a gente tem que trabalhar de 7 horas a 1 hora, para não ter perigo de você começar uma diagonal aqui de 9 às 3. Você acha que está trabalhando uma diagonal e está fazendo isso, ou então está fazendo isso. Não está em diagonal nenhuma, certo? Então aqui é uma forma que nós temos, levando em consideração esses ponteiros do relógio, para você acertar bem os padrões diagonais. E vamos lá, continuando nessa aula
nessa parte teórica, nós temos aqui os padrões de movimento da escápula, certo? Que também acabam sendo os mesmos nomes que a gente leva em consideração os padrões de movimento da pelvis, mas aqui a gente vai exemplificar na escápula. Nos movimentos da escápula, nós não falamos, convencionalmente nós não falamos padrão flexor, padrão extensor, diagonal funcional e diagonal primitiva. O que é que nós falamos? Os padrões de movimento da escápula nós chamamos de póstero elevação, esse movimento que você leva a escápula para cima e para trás. Nós falamos em antero depressão, esse movimento que você leva a escápula para baixo e para dentro. Nós falamos em antero elevação, o movimento que você leva a escápula para cima e para frente, e póstero depressão, esse movimento que você leva a escápula para baixo e para trás, certo? Então, esses movimentos escapulares nós trabalhamos nos nossos pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm dor cervical, aqueles pacientes que têm comprometimento neurológico, nós trabalhamos bastante esses movimentos escapulares para melhorar a força de tronco do paciente, tanto movimentos escapulares quanto movimentos pélvicos também. Então pensem aqui, ó. Então, aqui quando você faz uma elevação, leva a escápula para cima e para trás, você está falando em póstero elevação, certo? Quando você leva a escápula para baixo e para frente, a gente está falando em antero depressão. E tudo isso nós vamos trabalhar, tudo isso nós vamos aprender na prática clínica, certo? Já quando nós levamos a escápula em antero-elevação, desculpa, para frente e para cima, a gente fala em antero-elevação, e quando a gente joga para trás e para baixo, a gente está falando de póstero-depressão. Aí vocês vão pensar, beleza, professor, mas que diagonais eles estão entrando aqui? Se você for pensar, esse padrão aqui de póstero-elevação com antero-depressão, eu estou trabalhando a diagonal primitiva. Então, trabalhou póstero-elevação e trabalhou antero-depressão em escápula ou pelvis, você sabe que está trabalhando diagonal primitiva. Já quando nós estamos trabalhando em antero-elevação e póstero-depressão, antero-elevação e póstero-depressão, nós estamos trabalhando diagonal funcional, certo? Beleza? Então, vamos seguir em frente aqui. Isso aqui são os padrões de facilitação que a gente acabou de falar e, por fim, os contatos manuais, certo? Então, esse é um outro procedimento básico. Então, os contatos manuais a gente nunca pega na mão do paciente, no pé do paciente, dessa forma aqui. A gente sempre estimula os bordos mediais e laterais da mão e do pé do paciente. Ó, vejam esse contato aqui, ó, esse formato em C, porque aqui eu não posso pegar, porque senão, principalmente como a gente trabalha muito com estímulo proprioceptivo, na hora que eu peço força para o paciente, ele vem e fecha a mão. E muitas vezes não é isso que eu estou querendo no meu paciente. Eu quero que de repente ele estenda a mão. Então sempre os contatos nas bordas laterais e mediais da mão. E também um contato que a gente deixa no antebraço ou na coxa do paciente para aplicar a resistência. Nós temos que ter um contato em que favoreça o estímulo dos grupos musculares que nós queremos trabalhar. Então, por exemplo, estou trabalhando extensão de punho, eu nunca posso ter um contato aqui, estimulando os flexores de punho. Eu tenho que ter um contato na minha resistência nos extensores de punho, certo? Então, a gente se preocupa com esse estímulo dos receptores cutâneos, estimular músculos agonistas ou facilaterais, que são as partes neutras, né, como eu acabei de falar. E nós temos aqui, ó, esses contatos distais e contatos manuais. Eu falo para vocês que esse vai ser o primeiro problema, primeira dificuldade, além de todo esse conhecimento teórico. Eu sei que deve estar um pouquinho cansativo para vocês, mas assistam de forma fracionada essa aula, façam as anotações, reflitam um pouco, que assim acaba consolidando o conhecimento. Mas a primeira dificuldade que vocês vão ter vai ser justamente no seu posicionamento adequado e nesses contatos manuais. Aí precisa de uma certa habilidade prática, mas é para isso que nós estamos aqui e vocês estão aí. Essas aqui são algumas técnicas específicas que nós aprenderemos dentro das nossas aulas práticas de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Aqui eu acabava falando sobre essas técnicas na aula teórica, mas eu preciso de muita demonstração para ser compreensível essa temática. Então, eu vou passar aqui para vocês o que significa essas técnicas, para que serve, mas nós iremos realmente mostrar a aplicação dessas técnicas dentro das diagonais, dentro dos padrões de movimento e nos casos específicos
nas nossas aulas práticas, certo? Então, nas técnicas específicas, que além dos procedimentos básicos, nós precisamos aplicar esses procedimentos dentro de técnicas terapêuticas. Nós temos aqui as técnicas de reversão de antagonistas, certo? Que são técnicas que exigem co-contração muscular. Nós temos a reversão de estabilizações, a técnica de estabilização rítmica e a técnica de reversão dinâmica, certo? Essa técnica de estabilização rítmica é uma técnica para melhora da dor do paciente, anotem isso. A técnica de reversão de estabilizações, eu falo que é uma técnica de estabilização rítmica mal feita. Porque a técnica de estabilização rítmica eu preciso que o paciente faça em isometria, eu preciso de contrações isométricas do paciente. Já a reversão de estabilização, o paciente faz aquela isotônica mantida, que utiliza esse termo dentro da facilitação neuromuscular proprioceptiva. Basicamente, você tem o objetivo de fazer uma estabilização rítmica, mas como você está, de repente não tem manualidade, está aplicando muita força, o paciente também está aplicando muita força, e você acaba ficando ali naquela queda de braço com o paciente e fica tendo pequenos movimentos. Então não é uma isometria propriamente dita e você acaba chamando de reversão de estabilizações. Mas é por isso que a gente chama que é uma técnica preparatória para a estabilização rítmica, ou então a gente fala que é uma técnica de estabilização rítmica mal feita. Mas o nosso objetivo sempre é chegar nessa estabilização rítmica, que é para melhora da dor. Já a técnica de reversão dinâmica, ela é uma técnica para fortalecimento muscular, ok? As técnicas de relaxamento para ganho de amplitude de movimento são as técnicas de manter, relaxar e contrair, relaxar. A técnica de manter, relaxar vocês já viram na aula de alongamento, certo? Então a gente tem as 4 fases do manter, relaxar. A primeira fase, encontrar a barreira. A segunda fase, contração da musculatura que você quer alongar. Terceira fase, relaxamento. E a quarta fase, o ganho de amplitude de movimento. Lembrando que nas técnicas de manter relaxar a gente está utilizando os princípios da inibição autogênica. Então, nesse momento que eu contraio a musculatura que eu quero alongar, eu vou ter uma ativação dos órgãos tendinosos de Golgi que estão na junção miotendínea, e a resposta à ativação dos órgãos tendinosos de Golgi é relaxamento muscular. Essa quarta etapa, que é a etapa do ganho de amplitude de movimento, eu posso fazer de forma passiva ou posso fazer de forma ativa, que aí seria manter, relaxar com contração do agonista. Se eu faço isso de forma ativa, eu entro também num outro princípio, que é o princípio da inibição, a inibição recíproca, porque na inibição recíproca, como eu quero por exemplo, eu tenho um encurtamento aqui de bíceps braquial e estou com déficit de extensão de cotovelo. Primeira fase, encontrar a barreira. Quarta fase, contração do bíceps braquial, já que ele é encurtado. Ativei órgãos tendinosos de Golgi, 6 a 10 segundos, relaxo. E a terceira fase, né, o relaxamento, é a quarta fase. Se eu ganhar passivo, fiz só manter relaxar. Se eu ganhar ativo, eu peço para o paciente, estica o cotovelo, estica o cotovelo, estica o cotovelo, para ganhar amplitude de movimento. Eu estou tendo uma ativação do tríceps braquial, estou ganhando essa amplitude de forma ativa, e além de ativar órgãos tendinosos de Golgi na segunda fase, na quarta fase eu tenho uma ativação de fuso neuromuscular do tríceps braquial e vai ter uma inibição recíproca. Então, contrair tríceps braquial, obrigatoriamente vai ter um relaxamento de bíceps braquial para que ocorra assim um movimento. Isso é a técnica de manter relaxar com contração do agonista. E dentro da FNP tem uma outra técnica que é a técnica de contrair e relaxar. A técnica de contrair e relaxar nada mais é do que a técnica de manter e relaxar, sendo que o padrão rotacional é isotônico concêntrico. Então, como a gente fala que a FNP sempre faz os movimentos em diagonais e movimentos tridimensionais, em espiral, sempre associando, por exemplo, no ombro, movimento de flexão, abdução, rotação externa do ombro. Então, na hora que o paciente tem um bloqueio para o padrão flexor da diagonal primitiva, de repente tem um bloqueio aqui próximo de 100 graus, você vai fazer uma técnica de contrair e relaxar, você faz isometria o padrão extensor, faz isometria o padrão de adução, mas o padrão rotacional você deixa ocorrer isotônico concêntrico. Sustenta de 6 a 10 segundos, relaxa e ganha uma nova amplitude de movimento. Isso é feito para membro superior, feito para membro inferior. A gente ainda vai explicar isso melhor nas aulas práticas, certo? Nós temos a técnica de réplica, que é uma técnica para aprendizagem motora, quando o paciente tem dificuldade para executar uma determinada técnica. Nós temos as técnicas de estiramentos repetidos, que são técnicas para fortalecimento muscular. Nós temos a técnica de iniciação rítmica, que também é uma técnica para aprendizagem motora, para ensinar um movimento para o paciente. E por final nós teremos as técnicas de combinação de isotônicos, que eu estou só passando para vocês.
porque nós ainda veremos isso direitinho nas aulas práticas. As combinações de isotônicas também são técnicas para fortalecimento muscular. E aqui é uma tabela para que vocês vejam de forma resumida aquilo que eu acabei de passar para vocês nos slides passados, ó, falando aqui, ó, o padrão flexor da diagonal primitiva. Envolve flexão, abdução e rotação externa do ombro. Padrão extensor, extensão, adução e rotação interna para membros superiores. Nós temos aqui diagonal funcional, padrão flexor, flexão, adução e rotação externa. Padrão extensor, extensão, adução e rotação interna. Então aqui eu não vou repetir, mas aqui serve para você dar uma pausa aqui, fazer as anotações, fazer as reflexões de vocês. Escápula, falando mais uma vez, ó. Diagonal primitiva, posterior elevação e anterodepressão. Diagonal funcional, anteroelevação e posterior-depressão. Isso tanto para a escápula quanto para a pelvis. Os movimentos têm essa mesma terminologia. Beleza? E aqui, exemplificando numa imagem, isso tudo que a gente falou, certo? Então, vocês vejam aqui, está em negrito, são os movimentos do ombro, mas aqui traz todos os movimentos que são feitos em punho e mão também, isso para membro superior. E aqui só exemplificando, ó, que a gente vai aprender, isso aqui é a imagem tirada do livro mesmo, aqui mostrando o padrão flexor de uma diagonal primitiva, certo? Mostrando o padrão flexor de diagonal primitiva, aqui mostrando o padrão extensor de uma diagonal primitiva. Bem legal, vocês vão aprender tudo isso. Olha aqui o posicionamento, é isso que eu quero que vocês vejam, como a gente vai treinar bastante. Então esse aqui já está no padrão, ele vai para o padrão flexor de uma diagonal funcional, ó, iniciando e finalizando. Então, ó, tá vendo que até a imagem está pegando aqui de baixo, na altura do quadril, e a imagem subsequente para finalizar, a técnica, está pegando aqui na altura da cabeça do paciente, certo? Então, o fisioterapeuta tem que fazer um giro aqui praticamente 180 graus para conseguir acompanhar o movimento, e nós teremos que treinar isso. E aqui é o padrão extensor da diagonal funcional, só mostrando aqui a manualidade, um pouco da aplicação da técnica que a gente vai ver nas aulas práticas. Aqui para membro inferior, certo? Padrão flexor da diagonal primitiva, padrão extensor da diagonal primitiva, mostrando aqui todo o componente de pé, de quadril, componente de pé, de quadril, os posicionamentos, nós veremos tudo isso. E aqui o padrão flexor da diagonal funcional, essas duas imagens, e o padrão extensor da diagonal funcional de membro inferior, que é isso que nós precisamos aprender. E olha aqui, a gente precisa treinar tanto a técnica em si com os seus procedimentos básicos, primeiro ponto, para depois nós aplicarmos as técnicas específicas da FNP. Mas primeiro nós precisamos aprender a aplicar técnicas com todos os seus procedimentos básicos, para depois nós pensarmos em técnicas específicas voltadas para a terapia, voltadas para a terapêutica. E aqui, entrando nos padrões de escápula, como eu já falei para vocês, posto-elevação, anterodepressão, anteroelevação e posto-depressão, mostrando aqui os posicionamentos. Ó. Esse aqui é o posicionamento para anteroelevação, o fisioterapeuta atrás do paciente, até aqui na altura do quadril do paciente, ó, fica com flexão de cotovelo e termina com o cotovelo bem estendido. A gente vai treinar essa parte prática. Esse aqui é a anteroelevação e aqui mostrando a posterodepressão, certo? Onde esse contato aqui está bem no ângulo inferior da escápula e na escápula como um todo. Aqui o paciente vai colocar força para posterodepressão. E vocês vão lembrar que isso daqui é a diagonal funcional, beleza? E aqui dentro da diagonal primitiva agora. Então aqui o paciente fazendo aqui nesse caso primeiro, né? Uma anterodepressão, certo? Fazendo uma anterodepressão, olha os contatos manuais e o posicionamento do fisioterapeuta, e aqui fazendo uma posteroelevação nessas duas imagens aqui. Só para frisar, deixa eu ver se eu mostro isso aqui mais para frente. Não mostro. Mas só para frisar, aí vocês anotarem, ó, aqui nós teremos uma ativação principalmente de serrátil anterior e subclávio, certo? Nesse caso aqui, serrátil anterior e subclávio, fazendo uma anteroelevação. Numa posterodepressão, nós teremos principalmente uma ativação de trapézio fibras inferiores, certo? Já aqui numa anterodepressão, nós teremos principalmente ativação de peitoral menor,
ok? E na posterior-elevação nós teremos uma ativação principalmente de trapézio, fibras superiores e elevador da escápula. Tranquilo? Então anotar aí os principais grupos musculares, né? E aqui mesma coisa, os posicionamentos da pelve, certo? Então aqui, ó, numa antero-elevação, também padrão flexor, diagonal, funcional, certo? Então tem uma antero-elevação e aqui uma postero-depressão. Nessa antero-elevação a gente vai pensar principalmente na ativação da musculatura abdominal de oblíquo interno e oblíquo externo, certo? Na antero-elevação. E na postero-depressão a gente vai pensar principalmente na musculatura do complexo glúteo, principalmente glúteo máximo, musculatura de pelve trocantéricos também, nesse caso de postero-depressão. E aqui para a anterodepressão, nós vamos pensar principalmente nos grupos musculares que saem da pelvis e vão aqui na região distal de fêmur e tíbia, ou proximal de tíbia, né? Então a gente vai pensar principalmente no músculo sartório, nos adutores, no adutor magro, no adutor curto, no adutor longo. Vamos pensar também no grácil, no tensor da face lata, todos esses grupos musculares que vão fazer a anterodepressão. Veja os posicionamentos. E a posteroelevação, nós iremos pensar principalmente no quadrado lombar. Beleza? Então esses são os posicionamentos e os grupos musculares principais que nós estamos trabalhando e querendo trabalhar nessas técnicas. Então é importante saber isso, porque eu posso chegar e falar, pô, o paciente tem dor na lombar, você avaliou e encontrou que ele tem dor no quadrado lombar. Faça uma técnica de relaxamento. Aí você vai pensar, poxa, eu vou fazer uma técnica de manter relaxar em póstero elevação da pelvis, porque eu sei que aqui pega o quadrado lombar. É esse o raciocínio que a gente vai ter que trabalhar. Aí você vai aplicar a técnica de manter relaxar nesse perfil de pacientes ou uma técnica de estabilização rítmica, dependendo da dinâmica e do quadro clínico do paciente, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês no conteúdo teórico de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Eu entendo perfeitamente, é um conteúdo muito denso. Esse é o primeiro passo que nós damos para o conhecimento da técnica. Qualquer dúvida que vocês tenham, não se preocupe, a gente vai tirar essas dúvidas aí nos fóruns, nós iremos tirar essas dúvidas também no conteúdo prático, porque é impossível a gente falar de facilitação neuromuscular proprioceptiva sem ter o contato manual, sem ter o treino prático. Então não se preocupe que todas as dúvidas serão sanadas, e esses são os livros que eu indico para vocês estudarem, e o livro também Exercícios Terapêuticos da Kisner e Kolbe, que vocês devem ter estudado bastante ao longo desse módulo de Cinemática Muscular 2, também tem um capítulo, tem parte do capítulo excelente sobre facilitação neuromuscular proprioceptiva, e fica a dica aqui de leitura para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima, então.